Quem é Jair Brito? Jair Brito nasceu em Joinville, Santa Catarina, mas a minha terra de coração é Curitiba, onde eu cheguei com 7 anos de idade e aos 13 iniciei no rádio, na Rádio Clube Paranaense, PRB2. Nós gostaríamos de saber como foi que você chegou no rádio com tão promissora idade. Eu em Joinville, eu ouvia muito a Rádio Nacional do Rio. Ela chegava com um som local. Naquele tempo, as emissoras tinham uma propagação de ondas, né? Muito fácil. Né? A Nacional era praticamente uma emissora. Chegava em Curitiba, bom. Em Curitiba, inclusive, chegou uma época que ela e a Rádio Clube Paranaense disputavam o primeiro lugar de audiência de tão boa qualidade de som. Então eu comecei ouvindo a Rádio Nacional do Rio e, logicamente, a rádio da minha cidade, que era a difusora de Joinville, do Brosing, que foi um cidadão acima da média, que anos mais tarde tivemos o prazer de trabalhar juntos aqui em Curitiba. Como era trabalhar em rádio naquela época? Era um sistema amador, né? Não era uma coisa profissional. Muita gente não levava a sério a profissão. O radialista era um pouco desacreditado, até por conta de alguns aventureiros, né? Que na nossa classe aparecia muita gente de fora aqui que pintava mal a classe do radialista. Mas eu lembro que na época que eu iniciei como auxiliar de discotecário da Lourdes Maria, né, que era a discotecária-chefe da PRB2. E, por sinal, nessa época, o pai do Willy Gonzer, ele trabalhava no auditório, ele tomava conta do auditório, né, e o Willy vendia ingressos naquela portaria da Rádio Clube, onde ficava a discoteca. Era uma recepção e a discoteca era junto ali. E eu comecei então já fazendo um estrago, porque naquele tempo se programava lado A e lado B de um disco, 78 rotações. E eu comecei eu gostava muito de música, né? E até hoje eu gosto. Eu comecei a escolher o melhor lado. Isso ocasionou que a pilha de disco dobrou, né? E tinha um operador lá, que era o Edwin Scott Balster. E pegou a pilha de discos, né? Porque o operador é que levava. Ele atravessava o auditório até chegar no estúdio e na técnica da Rádio Clube. E aí, de repente, o Jacinto Cunha, que era um gerente muito austero, muito firme na condução da rádio, o Jacinto, o que você está fazendo aí? Larga esse disco. Ele largou tudo. Quebrou tudo, entendeu? Mas era essa fase, um tanto sem muita responsabilidade em todos os setores que eu conheci da rádio. Tinha um trabalho sério, mas tinha esse lado brincalhão. Muita gente levava na Rádio Guaracá, onde eu trabalhei mais tarde, 2 anos mais tarde, era mais ainda. A folia na Rádio Guaracá tinha um cidadão chamado Comar, e ele era locutor esportivo, né? E ele era um figuraça que ele vivia aprontando, entendeu? Então as coisas, os caras estavam apresentando um programa lá sério, de notícias lá e tal, e de repente ele aparecia, tirava as calças, entendeu? E aquilo era um folclore, né? Não foi um rádio sério. Rádio sério, eu só queria voltar um pouco na Rádio Clube para dizer que foi nessa época que eu conheci o gravador de fio de aço, né? Que arrebentava, não tinha jeito. A fita magnética era um fio de aço, arrebentava, não tinha jeito. E foi muito interessante, porque eu da discoteca, eu passei para operador e gostei muito do lado operacional, mas no fundo, eu queria era ser programador musical. E aí,
houve um episódio na Rádio Clube, fiquei meio desgostoso e fui para a Rádio Guaracá. E na Rádio Guaracá, o João Feder estava se aposentando como discotecário, né, e me passou o troféu de programador da rádio, porque ele só ficou no lado de futebol, que ele era comentarista. E ali nasceu uma carreira mais ligada à música, né? Foi onde eu conheci o Cleiton Cardoso, que, por sinal, ele era muito parecido comigo, as pessoas confundiam no corredor, e foi uma figura maravilhosa, até hoje. Eu gosto muito do Euclides e se tornou um dos grandes radialistas do Paraná. E formamos na época, inclusive tive uma formação até de música clássica, porque o Lavalle, que era o diretor comercial, Humberto Lavalle, ele costumava todas as noites ir ouvir música clássica na discoteca. Era meio difícil de aguentar a audição dele, porque geralmente era 1 hora, 2 horas, era um concerto, eram óperas que ele queria ouvir, e ali a gente foi se enturmando, eu e o Euclides, além de gostar de música popular brasileira, né, nós dois tivemos uma formação de música clássica muito boa, graças ao espírito musical do Lavalle, que era uma figura extraordinária, né? E na Rádio Guaracá eu fiquei até 1957, né, quando o Israel Correia, que era diretor artístico da Guaracá, e ele se transferiu para Colombo, para a Rádio Colombo, e aí ele me levou. E foi aí que eu conheci o Ronald Stresser, e aí depois, mais tarde, ele me entregou a Ouro Verde, que era uma rádio que funcionava em 2 cubículos, né? Era uma coisa incrível, e de repente ninguém acreditava, mas deu certo, e a Rádio Ouro Verde se transformou na rádio musical mais importante de Curitiba. Tive muita sorte porque fiz na época um jingle que era muito tocado e muito apreciado, que era o Ouro Verde, só música, boa música, Ouro Verde, Ouro Verde. Tinha o picape automático, tinha... foi aí que o William Sade apareceu, né? Nós formamos na época um time muito bom de operadores. Eu fazia questão de pagar o melhor salário de operador, porque eu nasci, né, como operador, então eu achei que tinha que valorizar o operador, pagá-lo bem e ter uma qualidade. Eles cuidavam dos discos, a Ouro Verde dependia, o produto dela era o disco. Então formamos uma discoteca maravilhosa num prédio da José Loureiro, e foi muito, muito bom a minha passagem pela Ouro Verde, quase, acho que 4 anos. 2 desses 4 anos nós estávamos em primeiro lugar, e eu até ontem comentava com o Renato Mazani que um cheque da Coca-Cola pagava todo o funcionamento. Era a rádio mais bem de gestão, né, funcional, porque um cheque pagava todo o funcionamento da rádio. Lamentavelmente, o Ronald Stresser inventou uma ida para os Estados Unidos, onde ele foi fazer rádio e televisão, e praticamente me forçou a ficar com a Rádio Colombo, que era uma emissora que estava em descrédito, um cast de rádio e teatro muito grande, pagamentos atrasados. Ainda tivemos, nesse ano de 61, a queda do Jânio Quadros, que foi um processo desgastante nesse país. Eu sei que, quando o Ronald voltou, eu não tinha mais condições, nem físicas, nem de cabeça, para continuar com a Colombo, e aí achei que eu tinha que sair da Ouro Verde. E deixei a minha primeira grande namorada e depois passei um período ruim, porque depois que você é diretor, você não pode voltar a ser discotecário, né, o programador musical. Então eu passei um período muito, muito desgastante, né, e fomos parar numa aventura da Rádio Colombo com a Curitibana, do Antônio Bittencourt de Camargo. Foi um processo, só essa passagem
minha por esse... E foi rápido também. Em 3 meses eu caí fora porque o cara era louco, entendeu? Deus que o tem em bom lugar, mas ele realmente fez coisas do arco da velha, aliás, próprio do sistema de empresários de Curitiba. Eu acho que Curitiba, outro dia até escrevi um artigo sobre o rádio do Paraná e o rádio do Rio Grande do Sul, onde eu também trabalhei mais tarde. Então eu acho que em Curitiba sempre faltaram empresários. Não é? Tanto que hoje, se você contar nos dedos aí, você tem quem é o grande empresário. Em tempo é o Boncoski e o Didi. O Didi se salva, né? Porque ainda tem uma passagem de rádio melhor que do Boncoski. O Boncoski sempre fez um rádio mais chão, mas são os dois grandes empresários depois de mais de 50 anos, né? Só temos essas duas figuras. Então o rádio do Paraná sempre foi muito difícil de trabalhar por causa dos empresários. Mas as equipes das emissoras de rádio eram simplesmente notáveis. Sim, elas tanto que quando eu fui para São Paulo, que eu fui trabalhar na Bandeirantes, depois de 3 passagens na Independência, eu saí formado daqui, né? A minha formação de rádio, entendeu? Eu saí daqui e saí com uma experiência muito boa em jornalismo, porque a Rádio Independência, ela fez o primeiro departamento profissional de jornalismo, que tinha diretor de jornalismo, tinha secretário de jornalismo, tinha redatores, tinha repórteres, tinha setoristas. Foi a rádio que inovou nessa área, porque até então era Jornal Falado, Gillette Press, né? A Independência veio com esse espírito novo, entendeu? Graças àquela força inicial que nós recebemos, eu e Elon Garcia, na época, né? Eles estavam iniciando a rádio, pouco sabiam de rádio. O Nasser sabia daquele tipo de programa que ele fazia, né? Mas e eles deram carta branca. A gente fez uma rádio maravilhosa no lançamento e depois deu zebra porque houve a revolução, a rádio... Aliás, tem um episódio muito interessante que eu sempre conto, né? A rádio chegou no dia 31 de março, o governador Ney Braga mandou retirar o cristal da emissora, né? E foi uma surpresa geral, né? Quer dizer, nós sabíamos que eles eram ligados ao Jânio Goulart, e houve até um episódio interessante, porque uma semana antes, parece que eu e o Elon moramos num apartamento no Rio, que era de um ministro que caiu também com o Jânio Goulart, que era o Amaury Silva. De repente a gente podia até ter sido preso na época, né, por estar envolvido com a Rádio Independente, que foi uma rádio que foi lançada com o repórter Petrobras, né? Foi uma coisa bem esquerdista, né? A formação dela por força do Nasser, mais por força do Nasser. Mas não que o Nasser fosse de... O Nasser não tinha nada de comunista, ele foi caçado porque ficaram com medo que ele usasse o microfone da rádio, né? E fizesse um levante, e foi por aí. Mas o fato é o seguinte, que aí foi a minha primeira queda na Independência. Aí saí, fomos para Joinville, eu e Elon, tivemos na Rádio Guaracá uma triste passagem, nem conto no meu currículo, com o Samuel Silveira, que todo fim do mês ele chamava eu e Elon e somava todas as despesas da Cruzeiro do Sul e da Rádio Guaracá, e já não está dando lucro, vocês, como é que vocês querem ganhar dinheiro? Não está dando todo mês. Aí eu falei um mês só, se ele vier com essa história essa semana, esse mês, ele vai ficar sozinho, eu vou embora. Aí eu vou junto. Aí saímos, fomos para Joinville, tivemos uma passagem muito boa com o Ramiro Gregório da Silva lá, que tinha a Rádio Cultura na época lá, e foi um período entre safra, né? Fomos lá buscar sobrevivência até... Aí, de repente, a Rádio Independência achou que a dupla deveria voltar, né? Voltamos, fizemos um bom trabalho, até que surgiu a Rádio Clube Paranaense, né? O Pedro Augusto Schwab trabalhava no edifício Asa, e um dia ele chega lá, poxa, o meu sogro comprou a Rádio Clube Paranaense, o sogro dele é o Alfredo Adonis Buffret.
E, na verdade, o Adonis era era a testa de ferro do grupo do Ney Braga, que havia comprado. Era o Adonis, era o William Mussi e o João Barbosa. E o João Mansur. João Mansur, esses três. E aí nós fomos para lá e o Elon, não, eu não vou, você vai, se der certo, depois eu vou, né? E aí ele ficou na Independência, e aí surgiu na minha vida o Renato Mazzani, que eu já conhecia, como diretor comercial da Rádio Clube Paranaense, e nós fizemos um trabalho relâmpago, né? Porque nós saímos do sétimo lugar e fomos disputar com a Independência, porque deu a sorte de transmitirmos da Europa os 12 jogos do Curitiba, a cidade parou, inauguramos o Intelsat, a Embratel, e o Vinícius Coelho era o comentarista, o Ney Costa foi o locutor, o narrador, e foi um sucesso, né? A rádio deu uma disparada. Aí, de repente, não vai ter mais eleição direta. Aí o Ney Braga se desinteressou pela rádio. Essa é a coisa, esse é a sistemática do empresário de rádio de Curitiba. Aí, vamos vender a rádio. Aí, de repente, também apareceu na minha vida o Jorge Nassa com um carro na mão. Você tem um carro 0 quilômetro, qual é a marca que você quer? Eu disse, Corcel. Então você vai ter um carro Corcel. Eu disse, então me entregue aqui na Barão. E eles me entregaram no Barão. O Jorge Maia comprou o carro e me entregaram no Barão do Rio Branco ainda. E aí eu saí e voltei para a Independência. Aí o Elon tinha saído, saiu o Elon, e aí surgiu o Carlinhos Cunha, que era da Macan, né? E aí o Carlinhos teve início como diretor comercial comigo, e a Rádio Independência teve mais um bom período. Nós tivemos, da Independência, do período da Independência, eu posso citar algumas realizações. Tinha uma sobre as eleições. Em Curitiba, a eleição aqui era cultura da... como é que era? Até tinha um slogan, né? Voto não sei o quê. Urna aberta, voto no ar. Urna aberta, voto no ar. Urna, com você não. Urna aberta, voto no ar. E a cultura babava todas as rádios, chegava e nunca dava certo, né? Eu estar até que deu exatamente no seguinte: só tinha um computador em Curitiba e eu arrendei o computador, aluguei o computador 6 meses antes das eleições, que era da Celepar. E até lembro, até hoje, o anúncio que nós fizemos lá. Eleições se ganha com o cérebro eletrônico. E aí foi um show, porque trouxemos o Antônio Pimentel de São Paulo, o Alcides Vasconcelos, com aquela vozeirão maravilhosa. As outras rádios saíram do ar, né? Agora, eu vou retornar, agora eu lembrei, falei de anúncio, lembrei que eu ia citar há pouco um anúncio que ficou histórico, porque quando a Independência foi cassada, saiu do ar porque ficamos 30 dias fora do ar, na época da tirada do Cristal. Ficamos 72 dias, 72 horas fora do ar por causa do Cristal, e depois, quando voltou o Cristal, voltou em caráter experimental a rádio. Então você imagina a nossa tristeza. Depois de estar com uma programação montada no ar, né, era uma programação... Né, ficamos 20 dias naquela expectativa, só tocando música, não podendo dar notícia, não fazendo nada. Voltou a caráter experimental a rádio. Aí eu e ele ficamos, bom, esse mês já estava ruim a coisa, de dinheiro. Aí o que inventamos? Eu e o Elon, vamos correr todo mundo, conversar com todos os anunciantes e agências e vamos explicar para eles pagarem esse mês a fatura, e o Elon compensaria as inserções no departamento comercial, compensaria nos outros meses, 2 meses seguintes. E todo mundo topou, e aí nasceu um anúncio, né? A Rádio Independência apresenta o seu prefixo, ZY, não sei o quê. Rádio Independência. Esse prefixo da Independência, que você lembra, eu tenho duas coisas que eu me entristeço
por não as terem feito. Eu não fiz. Foi ainda esse jingle, que eu fiz vários jingles, né? Mas esse que foi o melhor dele, que foi feito pelo meu sobrinho, o Ivan Budal, com o Lavalle, na época que eles estiveram dirigindo a rádio, que foi o Rádio Independência 24 horas lá. Rádio Independência, até hoje a cidade ainda lembra, né? Na Independência 24, que era o Arquimedes Messina, em São Paulo. Ele fez um jingle com uma orquestra, uma banda maravilhosa, um som de rachar. Foi o melhor jingle em toda essa minha vida de rádio, o melhor jingle, cantando a própria emissora, foi essa aí, foi a titulada. Era uma coisa de louco, né? Foi maravilhosa. Então, eu tenho, essa aí é uma tristeza, é a tristeza que eu sempre queria fazer a rádio virar 24 horas e não consegui. E aí, quando eu saí da Independência, os caras, quando eu voltei, ela já estava funcionando 24 horas, né? E lembro de um dos programas, que era das 10 às 2 da manhã, era do Paulo César, que fez a Baiuca do Xiló, que parou Curitiba, né? Era um programa todo esquisito, que no dia da inauguração da rádio eu fiquei com medo, né? Porque o programa não tinha nome, e o Jorge Maia todo sério, né? E o Calil Banha Neto, tudo de gravata lá, assistindo a programação, entrando pela primeira vez no ar, aí aparece o Paulo César com aquela baiucazinha do Xiló, aquele xilózinho, e inventando loucuras. Eu sei que a Caracu veio de São Paulo aqui, e comprou o programa com exclusividade, de tanto sucesso que fez, né? Como fez, a Independência foi, na época, juntando todas as transmissões esportivas das outras rádios de Curitiba, não batiam com o número de transmissões feitas em São Paulo e Rio pelo Ville Gonza, com a equipe que foi... O Ville deu um pique também extraordinário na rádio. A rádio teve um desempenho muito bom na parte de futebol, né? Onde estava até o nosso ministro, o Rafael Yattauro, né? Rafael Yattauro, o grande Rafael Yattauro, era comentarista, né? E o J. Pedro era o repórter, um dos repórteres, né? Que depois se tornou uma figura internacional. Eu gostaria que você falasse sobre a importância do rádio neste período e o índice de rádios ligados em Curitiba e a diferença da Independência para a emissora colocada em segundo lugar. Isso aí, até tem uma passagem que eu escrevi, até um artigo outro dia, era sobre nós estávamos ansiosos, porque naquele tempo a pesquisa do Ibope só chegava a Curitiba quando você encomendava. Então, obviamente, quem encomendava sempre tinha um privilégio, aqueles privilégios do Parigô e Companhia Limitada, que o Renato conhece bem de pesquisa. Parigô era o diretor, chamava ele de perigoso, né, do Ibope. E então a gente ficava esperando, e vinha o Ibope não dava aquilo que era o correto, até que apareceu o Marplan, que passou a fazer estudos anuais de audiência em Curitiba. Hoje, por sinal, não faz mais pesquisa de audiência. Mas aí fez a Independência, apareceu o Osmar Mendes, da Macam, e liga e diz: olha, a Independência está em 6º lugar, não pode, Jair. A rádio, só a rádio é primeiro lugar, apareceu em 6º. E eu disse: quem é que está em primeiro? A Rádio Universo, né? Aí era uma loucura. Eu não sei se você estava nessa passagem, eu acho que você está. Aí eu conversei com o Osmar e disse: Osmar, vamos a São Paulo conversar com o pessoal da Macam, porque isso aí é impossível, é irreal, né? E fomos até um cidadão muito interessante que dirigia a Marplan, Pergentino, Mendes de Almeida, eu lembro bem o nome dele, e ele disse: olha, não é normal a gente fazer isso, mas diante dessa sua insistência, da insistência do Osmar, que a Macam tinha uma ligação com a Marplan. Aí eu disse: olha, faz o seguinte, se você faz uma nova pesquisa, se não der Independência em primeiro lugar, eu pago a pesquisa, o trabalho da pesquisa.
Aí eu saí de lá, vim, fiquei naquela expectativa, né? O Osmar, não, o cara é positivo e tal. E, de repente, eles descobriram, antes de fazer a nova pesquisa, que a equipe que estava em Curitiba, que veio de São Paulo, para realizar a pesquisa que deu ao Universo em primeiro lugar, toda ela havia sido contratada, né? Um dirigente da Universo, que eu até não declino o nome, porque aquele cara me parece que caiu de paraquedas no rádio, porque era parente lá e tal, do dono da emissora, e ele comprou toda a equipe da Mapan. A Mapan fez a pesquisa nova e a Independência deu primeiro lugar. E era uma coisa, mas também a Independência foi a rádio que mais usou a promoção. Não teve uma rádio, nenhuma rádio que eu passei no Brasil, entendeu? Se promoveu, ela tinha sempre um slogan novo. Uma vez, esse aqui fez 5.000 champanhes, fez uma pergunta, e fomos entregar champanhe de casa em casa. Naquele tempo, Curitiba ainda era uma Curitiba mais fácil de se localizar nos bairros. E eu sei que a Independência sempre se promoveu com Dia dos Namorados. Foi uma promoção marcante em Curitiba, né? Tivemos também, como programação na Independência, Em Memória, que foi num dia de finados, que eu tive o prazer de receber uma ligação do governador Ney Braga. Estou voltando da Lapa, onde fui visitar o túmulo do meu pai, e nunca tinha ouvido uma rádio com uma programação tão espetacular como vocês estão fazendo. Porque a gente pegou 24 horas só com gente que, sabe, gente que faleceu, que já tinha morrido, mas de nome, né? Então, fizemos um programa de 15 minutos, de meia hora, de 5, de acordo com a importância do artista, né, do compositor. E deu sorte também que eu comprei da Imagem e Som no Rio de Janeiro um arquivo de muitos depoimentos. Eu sei que foi uma programação inesquecível. Qual é a importância do rádio hoje em relação ao rádio que se fazia? O rádio hoje está correndo um perigo muito grande em relação bom, as AMs, as rádios AMs, elas estão todas na UTI, com exceção de São Paulo. Porque lá eles fizeram uma jogada e é mais fácil, porque como São Paulo tem as principais agências do Brasil, o maior faturamento para o veículo, né, que é São Paulo, e os mídias, todo dia de manhã, naquele trânsito infernal, né, de 2, 3 horas, eles são tocados por uma emissora, e principalmente as que fazem jornalismo. Então lá se tornou mais fácil para as AMs, que quase todas elas transmitem em conjunto com a emissora da FM. Então, uma ou duas das grandes que hoje dominam São Paulo não fazem esse tipo de transmissão conjunta, mas o resto é tudo na transmissão conjunta. Então o AM lá não dá para dimensionar, né, a audiência, não dá para... E o Ibope também continua atrasado, né? Por exemplo, numa cidade como São Paulo ou Curitiba, o Ibope continua pesquisando a audiência de lar, de residência, né? Quando o forte hoje está nos carros, né? Hoje, de 6 às 10 da manhã, das 16 às 20, a audiência automotiva é um negócio louco. Não dá para medir, né? Agora, com todos esses GPS da vida, ainda não acharam um sistema para medir essa audiência, o que daria para o rádio uma força espetacular, né? Agora, quanto à programação, eu acho que nós vivemos num momento muito ruim, porque com esse advento dessas novidades todas tecnológicas, que inclusive vieram beneficiar o rádio está tendo uma oportunidade de se reciclar, de ser reinventado. Aí o que acontece? Poderia perfeitamente, se os homens que fazem rádio hoje no Brasil, né, fossem mais ousados na criação, né, porque ou você vai ter um rádio com conteúdo, ou não vai existir, porque ninguém mais ouve rádio
música em rádio, né? Hoje os MP3 da vida aí, eles dominam tudo, tem para todo quanto tem 1001 oportunidades de você enviar um áudio, né? Mas esse áudio tem que ser um áudio inteligente, né? Não vai poder ser blá 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 com música. Aqui em Curitiba eu vejo a situação há muitos anos já, na parte de AM, totalmente na UTI. E o FM no Brasil, né, hoje também corre um perigo, que são as redes de rádio. Que aí a rede Eldorado vem aqui e acaba com a Rádio Clube Paranaense. Pô, meu Deus do céu, a Rádio Clube Paranaense era a voz do Paraná. Né? Eu não me conformei, inclusive dei depoimento, gritei, porque é um absurdo o que ocorre de você acabar. Aí eu vejo o ministro das comunicações que, não, sou, desde criancinha eu sou de rádio, eu gosto de rádio, e aí vamos lançar as rádios comunitárias. Por quê? Porque eles mesmos estão condenando as emissoras locais. Eles não podiam permitir que uma rádio como a Rádio Clube Paranaense se tornasse o que está se ouvindo aí, que é a repetição da Rádio Eldorado. Outro dia estava aquele caso em Santa Catarina, aquela tristeza e tal. Eu disse, pô, vou entrar aqui na internet e vou pegar a minha rádio lá, que era a radiodifusora de Joinville, né? E eu estava querendo notícias, né, ao vivo, de Santa Catarina. Joinville era um dos lugares mais... Aí, de repente, tá a rádio de São Paulo, lá com o porque a Vila Prudente, vamos à música da Vila Prudente. Eu disse, mas meu Deus do céu, que fim levou o rádio? Aí aqui em Curitiba nós temos uma rádio que o Gilberto Fontoura fez com um carinho extremo, que foi a Brasil 104. Era uma rádio linda, maravilhosa. Aí, de repente, não é mais a Brasil 104, não existe mais a Brasil 104, deixou de existir para funcionar a Jovem Pan. E então eles falam da Vila Prudente, falam do Brás e da Moca, aqui em Curitiba, mais do que o do Portão e do Água Verde. Quer dizer, contrariando tudo o que manda o regulamento do rádio. A rádio foi concedida, a Rádio Clube Paranaense, então, meu Deus, era daqui, era chão, né? Né? Pode ter sido mal dirigida, mal com gestão e tal. Agora, alegar falta de recursos para fazer esse acordo que eles fizeram é de uma incompetência total, incompetência. Então, nós temos aqui um exemplo do que está ocorrendo. Lá em Santa Catarina, a Rádio Diário da Manhã não é mais Rádio Diário da Manhã, é Rádio Eldorado, é Rádio não sei o quê. Então, tudo por quê? Porque a CBN é um sucesso, é um marketing de rádio mais saboroso dos últimos anos. Deu audiência, ela é realmente bem feita, apesar que, para o meu gosto, ainda falta muita coisa. Eu não vejo, eu não ouço, entendeu? O sotaque do Paraná, o sotaque do Rio Grande do Sul, o sotaque do Pernambuco. Eu ouço uma rádio que de lá, sabe, comanda para cá. A CBN ainda tem uma vantagem, que ela ainda dá uns espaços para o local, mas não é muito também. Eu acho pouco. Eu acho que teria que ser, no mínimo, 50%. Né? Porque, em matéria de se fazer noticiário nacional e internacional, eu concordo plenamente com a rede. Eu estou em desacordo é que sempre o local fica esquecido, acaba, já a televisão já arrebentou com a regionalidade do mundo cultural e educacional de cada cidade. A televisão, antigamente você tinha os programas do Paraná, você tinha... Ainda no Rio Grande do Sul, a RBS banca e ainda faz alguma coisa dos gaúchos. Mas no resto do país, você só sabe. Eu só sei que eu estou em Curitiba por causa da Desapel. Era, antiga. Sabia, né? Sabia, né? Faz tempo que eu não vejo. Mas quando o Renault entrava na televisão, eu estou em Curitiba, porque o resto, né? Essa forma de fazer TV, de fazer rádio, foi uma coisa muito prejudicial para... É muito difícil descobrir um valor, né, de Curitiba ou do Rio Grande do Sul, de qualquer estado do país. Você falou muito da Rádio Clube, e corroborando o que se falou,
era uma rádio de característica internacional. Sim. Quer dizer, nós tínhamos um porte de uma Voz da América, de uma Deutsche Welle, de uma Rádio Moscou, de uma Belgrano de Buenos Aires. Era uma referência, né? Na realidade, era uma referência. Que ele, por falta de boas gestões, aquilo foi. Aí não se comprava mais válvula, aquilo, a onda curta já não pegava mais, e assim por diante, até que caiu na mão de gente que é paraquedista no rádio, né? E o paraquedista, ele não sabe fazer, né? Essa coisa de rádio é aquela história. Eu sempre tive uma coisa que eu levei muito a sério. Tem que ter talento, gostar e precisar. Você entendeu? Se você não está enquadrado nesses 3 itens, entendeu? Tem que ter talento, gostar e precisar. E essa gente não tem talento, né? Não gosta e não precisa, às vezes. Então não pode fazer rádio, porque o rádio é uma profissão, né? Que exige muito amor, né? Não é você não tem feriado, você não tem domingo, você não tem nada, você se entrega totalmente, né, para aquela rádio, e isso aí é uma paixão, né? Você é um apaixonado pela sua profissão, né? E eu sempre digo o seguinte: aqui no Rio Grande do Sul, ou em São Paulo, onde eu militei muito, né? Aqui a gente pode separar, né? O rádio, depois de 1960, ele ganhou uma seriedade maior, né? E foi tendo, com o advento da própria independência, que foi uma rádio que revolucionou, né? Nós tivemos uma seriedade maior. Mas em Porto Alegre, por exemplo, entendeu? Eles estavam já há 20 anos, 30 anos atrás, já estavam muito na frente nossa em técnica, em pessoal não, porque o pessoal é o seguinte: as boas vozes existiam aqui, existiam em Porto Alegre, e os gaiatos também de rádio, aqueles que faziam um rádio mais popularesco, existiam em todas as partes. Mas a verdade é o seguinte, que esse tempo não existe mais, né? A minha preocupação hoje, né, e por isso esse projeto do nosso amigo Ribas é muito importante, é que a gente que viveu, né, gente como eu, como você, como o Renato, Elon Garcia, Renato e outros mais aqui de Curitiba, que ainda, graças a Deus, estão aqui com a gente, passem para essa juventude que vai fazer comunicação, né? Porque é aquela história, precisa gostar. Se não gostar, não adianta, querer só, não adianta. Você tem que gostar e se dedicar muito, né? Agora, isso também depende muito das emissoras, né? Porque as emissoras, elas não investem na qualificação profissional. Me permita, né? O rádio, naquele período nosso de Rádio Independência, nós tínhamos em Curitiba 75% dos rádios ligados. Era um absurdo, né? 75%. E a Rádio Independência tinha uma diferença de audiência do segundo lugar de 30%. O que me chama muita atenção era o índice de rádios ligados, porque, queiram ou não queira, todas as emissoras estavam buscando ouvinte, e buscando ouvinte aumentava o número de ouvintes e a audiência das rádios, o que hoje não ocorre. E aí, naquela época, o boom da época, que foi a promoção, né? Porque com a independência, as outras também acordaram para o processo de vamos promover, vamos fazer, né? Vamos estar atuando, né? Por exemplo, a Rádio Independência marcou época fazendo o Festival da Música Brasileira, que foi um negócio, que foi uma sacada. Como o tape da TV chegava uma semana depois, né, nós passamos a transmitir ao vivo os festivais e trazia, o Gilberto Fontoura trazia... O Festival de Sanremo também. E o Festival de Sanremo, esse já foi na Rádio Clube.
Mas o Festival da Música foi um negócio... E a gente estava sempre atrás dos shows especiais, o Roberto Carlos, por exemplo. O Gilberto Fontoura gravou, sabe da vida do Roberto Carlos de cor e salteado, porque ele acompanhou até o Festival de São Remo, veio junto com o Roberto, né? E o grande Jofre, que por sinal nós tivemos em cima do festival na Record. Eu coloquei na cabeça do Jofre, vamos trazer o Chico Buarque de Holanda, que ele vai ganhar esse festival. Eu achava que ele ia ganhar, e de fato empatou, né, com a banda, né? Mas aí é o seguinte, o Jofre contratou e apresentamos ali na Marechal, foi um sucesso, até tem uma passagem muito curiosa. O Chico Buarque chegou em Curitiba, às 10 horas da manhã, me liga e diz, já estou à sua disposição, o motorista está me pegando aqui no aeroporto, mas eu queria que alguém me acompanhasse para me fazer umas compras, eu vim sem roupa. Então, aí eu mandei um boy, que já era avantajado, não era um garotinho, já era um boy já mais homem, né? E aí o boy não voltava nunca, né? Deu 3 horas da tarde, 4 horas, 5 horas, estava quase começando o show e o boy não voltava. Aí 6 horas o boy chegou bêbado. Eles foram comprar roupa, mas no espaço, entre uma loja e outra, eles visitaram algumas choferias de Curitiba. Mas esse tempo, né, Elon, era um tempo de você estar procurando coisa para... Né? Eu, por exemplo, quando eu vi hoje aqui, que eu cheguei, o Renato Rebos me apresentou todo esse projeto que ele está fazendo aqui, que é de uma coisa espetaculosa para as gerações novas que estão chegando aí na comunicação. É uma coisa que é dele, né? É nato do Renato. O Renato foi sempre um inventor, né? Ele está sempre procurando coisas. E assim éramos nós na época do rádio, que estava sempre inventando, vamos fazer um concurso, não sei o quê, e isso movimentava o rádio. E as verbas surgiam, né? Porque eram aquelas verbas promocionais, sei lá, vou fazer tal festa, tal coisa, e se conseguia. E o rádio hoje não está mais nesse pique. Nesse tempo, o rádio vendia, anunciava na Rádio Independência, tinha um retorno havia retorno imediato. Essa também é uma coisa, porque e aí, de repente, as rádios perderam essa força, né? Porque o AM foi para o espaço, né? E as FMs, elas não substituíram, né? Elas ficaram naquela de tocando musiquinha e tal. Depois é que surgiu essa fase de jornalismo que vem de lá de fora para cá, ou aquelas redes que só usam para tocar musiquinha e blá blá blá, muito desinteligente, né? Mas em relação, por exemplo, à qualidade dos profissionais, sem qualquer bairrismo ou qualquer outra coisa, nós sempre tivemos uma qualidade espetacular, principalmente na área de locução. Nossa. Quer dizer, a qualidade de locutores que nós tivemos, e ainda alguns existem ainda, mas era comum a qualidade deles. Isso começou na Rádio Guaracá, né? Exato. Vamos dar a mão à palmatória, vamos reconhecer que esse mérito da boa locução do Paraná foi da voz nativa da terra dos Pinheirais. Inclusive, eu sempre cito que a turma fazia residência na locução, né? Porque ele era estudante de Direito ou de Medicina e que ia fazer a sua locução na Rádio Guaracá para poder pagar os seus estudos, mas era tudo uma turma de voz, né? Era uma coisa, né? Tinha grandes vozes. Como a Rádio Independência, uma época que conseguiu reunir Ivan Cury, Camilo Jorge e Alcides Vasconcelos no jornal, pô. Quer dizer, estraçalhou, era um jornal que, era uma coisa, né? Aquilo fazia um bem aos ouvidos, e não era nada de vozeirão, não, era voz bonita, né? Voz bonita, voz agradável de se ouvir, né? Então, o Rádio do Paraná teve sempre muitos bons valores. Por exemplo, é um que morreu há pouco tempo, que começou comigo na Rádio Clube, o Haroldo de Andrade, né?
que foi para o Rio de Janeiro e, de repente, se tornou líder da audiência durante 40 anos e foi, no fim da sua carreira, injustamente crucificado por essa rede da Rádio Globo, que a Rádio Globo inventou fazer uma rede São Paulo, Rio, Minas Gerais, que eu não sei aonde vai dar, porque eu não posso imaginar que um cara faça um programa no Rio de Janeiro, dedicado para Madureira e para Copacabana, e que agrade em São Paulo, ou vice-versa, Moca e Brás, agradem no Rio. Mas para fazer esse tipo de coisa, eles sacrificaram um monte de gente, inclusive a sua maior estrela, que foi o Haroldo de Andrade, né, que ficou durante 40 anos primeiro lugar. Mas não era um primeiro lugar estourado, uma voz bonita e cara profissional dos mais competentes. Inclusive, quando eu cheguei na Rádio Nacional, ele vinha do Rio fazer um programa na Rádio Nacional de São Paulo. E era um paranaense. O Paraná sempre exportou, né? Por Sempre, exemplo, sempre. A Alice, que foi a primeira locutora no Brasil, inclusive. A Leoni Ferreira. A Leoni vive até hoje ainda. Aqui em Curitiba, ela mora em Curitiba. Irmã da Nilda Ferreira, irmã da uma das Nilda, maiores locutoras do E teve outros que não fizeram rádio aqui, como o Reinaldo Costa. Costa eu tinha também. Não fez rádio aqui, ele foi fazer, mas era uma senhora. Foi reprovado num teste na Rádio Marumbi. Esse eu não sabia. Da Marumbi eu sei, da venda reprovado. Da Marumbi, você conhece? Não? É uma passagem muito interessante. Eles queriam vender a Rádio Marumbi. E aí encarregaram o Didi de levar o comprador, né? o interessado. E o Didi levou e tal, com todo carinho, mostrar o transmissor da rádio aqui, tal, a torre aqui, papapá, tal. Aí o Matuto, que tomava conta lá do transmissor, o Didi disse, abra para mostrar como é que funciona o transmissor. Aí ele abriu a porta do transmissor, uma resma de alho. Aí o Didi se assustou e o cara muito mais, né? Ele disse, mas o que é isso? Disse, nós, desde que punhamos isso aqui, nunca mais saiu do ar. Desde que punhamos isso aqui, nunca mais saiu do ar. Então, por aí você vê o rádio como tinha umas facetas aí. Veja, na área de jornalismo, por exemplo, nós tivemos um grande nome aqui, que foi o Elcio José. Também, para a sua época foi. Ele era um avião, né? Isso nós pegamos bem, né? O repórter voador, né? Exatamente. O famoso repórter voador, né? E foi uma fase, né? A Rádio Colombo foi uma rádio muito especial aqui. O Ronald lançou a rádio, né? De uma forma modernosa, né? A rádio veio com bons locutores, mesmo na área de radioteatro, que ele veio com... era uma rádio marcante, né? Foi uma rádio que teve a sua história, entendeu? Como uma das melhores aqui, até que começou a desandar, né? A Rádio Colombo é o melhor som. Porque, também. Inclusive o seguinte... Em função da má qualidade das linhas telefônicas, a Colombo já usava. Exatamente. Então, usava a frequência. Aliás, parece que tinha umas outras duas emissoras que parece que também usavam. A Marumbi, mas só que a Marumbi usava um trecho de linha telefônica também. Foi a primeira vez que o FM, né? FM, né? E a Colombo tinha uma qualidade excepcional. Era um tabu trabalhar na Colombo. Qualquer um que queria fazer uma coisa boa naquele período, principalmente. Tinha uma turma da pesada lá, tinha uma turma muito interessante. Né? É verdade. Mas de tudo isso me dá. Não é saudosismo, né? A rememoração. Porque geralmente quando você chega na idade que nós estamos todos aqui completando 40 e poucos anos de rádio, ou mais. Não, eu já estou com 58. Né? Eu comecei em 51, 58 anos de atividade. Mas, então, quando a gente fala, muita gente acha que é saudosismo, sabe, no tempo deles tudo era melhor. Mas, na verdade, é o seguinte, é que o rádio proporciona, né, uma força. Né? Você fazia coisa naquela época que é inacreditável, como uma equipe, às vezes, pequena, né, podia produzir
tão belos programas e não é saudosismo, é que você não vê mais essa preciosidade, né? Você não ouve mais um programa sobre um artista brasileiro bem feito. Você não tem mais no rádio, não tem um programa sobre música popular. Lamentavelmente, eu tenho um filho de 30 anos que não conhece a Elis Regina, não sabe quem é a Elis Regina. Não sabe, né? Ouviu dizer. Mas ele não. O rádio não presta mais nenhum tipo de empreendimento nesse sentido de fazer com que os valores sejam resgatados. Os valores precisam ser resgatados. Né? Tem um detalhe interessante nisso aí, é que a televisão usou a linguagem do rádio para sobreviver. E nós, do rádio, não continuamos na nossa linguagem, quisemos imitar a linguagem da televisão, o que deu em nada. E aí também criou-se uma linguagem nacional do blá 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 inconsequente, né? Que é aquele, Dona Maria, quantos anos a senhora tem? É casada, solteira? Sabe, aquele tipo que o Silvio Santos instalou na televisão e no rádio. E aquilo, você chega em Blumenau, tem um igualzinho, você chega em Sorocaba, tem um igualzinho, vai lá no Rio de Janeiro, ficou uma linguagem vulgar, né? As coisas não são tratadas com seriedade. Né? Não cria nova audiência. Não pode criar. Nem mantém a mesma audiência. Não pode criar. Isso aí foi o deblaque do rádio. Né? O rádio precisa ser reinventado. E tem condição para isso, porque o rádio é o único veículo que você pode ter a companhia dele em qualquer lugar, a qualquer momento, sem perder atenção no que você estiver fazendo. Eu li um pensamento aí esses dias, né, eu não lembro agora o autor do pensamento, que ele disse que se o rádio fosse inventado hoje, né, todo mundo ia achar uma coisa maravilhosa, porque não precisa nem olhar. Né? A internet você precisa estar olhando, a televisão... O rádio não, né? O rádio acompanha a gente em qualquer lugar, em qualquer hora, e, sabe, é uma coisa mágica, né? E o poder do radioteatro, por exemplo. O radioteatro era uma coisa maravilhosa, né? Que também acabaram... eu ainda fiz a última experiência em radioteatro, eu fiz na rádio Difusora Tupi, lá em São Paulo, que nós fizemos a Ceia dos Cardeais, que é um texto que inaugurou, por exemplo, o radioteatro aqui no Brasil, no Brasil pela Rádio Clube. A gente refez lá com Rodolfo Maia, uns caras da pesada da época. Isso foi em 1970 e pouco, e fizemos em estéreo. Você precisa ver o resultado daquilo, né? Porque nunca você teve aquele som no radioteatro. Né? Eu imagino que não dá mais para você fazer novela de capítulos, mas dá para fazer um capítulo só, com uma boa história, bem feita e com bons artistas, vai ter resultado. É que ninguém investe, ninguém quer investir. Eles querem investir no mais fácil, né? É muito mais fácil a Rádio Clube ficar com 3 gatos pingados, como ela está hoje, para ser retransmissora, do que ter um castzinho que ia ter, obrigatoriamente ia ter que ter locutor, repórter, né, produtor. Isso tudo é difícil. O cara não quer esse incômodo hoje. Hoje eles estão querendo facilidade. Né? Então o rádio, do jeito que está difícil, porque você vai depender do quê? Dessas redes que estão aí. Duas só, né? Porque a CBN e a Band News, né? Que me parece que são os dois projetos sérios. Que o resto similares. São similares e tem uma coisa, né? É onde tem faturamento, né? É similar. E onde tem faturamento. Então, hoje nós estamos dependentes só desses dois projetos. Não existe mais nada que possa ser, dali vamos ter uma novidade. Não. Eu só lamento, para encerrar, eu só lamento que essa experiência minha, sua,
toda essa turma da velha guarda, como chamar da velha guarda, que fez o bom rádio em Curitiba e pelo resto do país, não seja aproveitada numa consultoria, não? Nos Estados Unidos, eu trabalhei em Porto Alegre, no tempo na difusora, eles importaram aqueles velhinhos lá dos Estados Unidos, tudo gente aposentada, entendeu? Que vinha aqui dizer como é que tinha que fazer. Entendeu? E vinha aqui, dizia, e os caras iam fazer porque eram os mestres que estavam ali. Quer dizer, quando eu for falar, entendeu? Quando eu falar de Embratel, eu sei o que é Embratel, como é que foi feito Embratel, de que jeito. Eu sou do tempo da Radional, que era uma coisa que você contratava a Radional e a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para ver se chegava a transmissão de Pernambuco, de Paraná e Pernambuco, porque era uma droga, a transmissão não ficava tudo pipocado. Aí depois veio a telefônica, foi melhorando, até que chegamos na Embratel, que nós, eu e Renato Bassani, graças a Deus está lá no currículo, né? Inauguramos o Intelsat do Brasil, e foi uma transmissão como se fosse, transmitia de Sófia, na Bulgária, lá como se fosse aqui do Portão. De China, França. Um negócio lindo, maravilhoso. Então, por quê? O Elon Garcia sabe tudo de comercialização no rádio. O Renato sabe além, porque o Renato é um multiuso do rádio, ele atua em várias frentes. Essa gente, por que não está sendo aproveitada, né? E agora mesmo, né? Por que a Rádio Clube Paranense, antes de fazer essa besteira, não chamou o Euclides Cardoso, que por lá passou, eu, o Renato e muitos outros, o Biratã Lustosa, que teve muitos anos lá também, por que não chamou essa gente para consultar, para ver como é que poderia sair, né? E ter uma estratégia nova e não acabar com a nossa principal rádio. Note que interessante, eu tenho a oportunidade de vez em quando de fazer algumas palestras, e tenho mostrado a programação que você inventou na Rádio Independência, e os alunos de jornalismo e comunicação acham que é uma coisa muito nova. De tão esquecida que está, porque... é uma coisa muito nova. E a pergunta que eu faço, daria audiência hoje? Eu acho que daria, né? Agora tem o seguinte, né? O som é fundamental. Por isso eu fiquei muito triste com esse episódio todo do rádio digital, porque no fim nós estamos sem rádio digital, né? Estamos testando e agora o ministro achou que não é o padrão certo e tal, porque eu acho que o rádio digital também não está sendo muito acelerado, porque ele só vai beneficiar, e muito, as emissoras de AM. Porque as de FM já têm bom som. Ela vai melhorar um pouquinho, mas não vai alterar. Você não vai... pelo que eu já me informei lá dos Estados Unidos, da Europa, o rádio digital não vai apresentar para o FM a vantagem que vai ter no AM. Então eu lamento muito que não saiu, porque o rádio digital seria para alavancar uma nova fase entendeu? E você poder fazer isso, retornar com os bons projetos no rádio. Jair, em um minuto, as suas despedidas. Eu espero que possa ter contribuído com as minhas palavras aqui. Falou aqui um cara que é um apaixonado pelo rádio. Eu continuo apaixonado pelo rádio. Já fiz televisão, já fiz jornal, entendeu? Tive grandes momentos, inclusive na televisão, como foi o debate de Montoro e Reinaldo, que eu produzi, que foi o primeiro pós-revolução, e posso dizer que rádio ainda corre nas minhas veias.